Olá, irmãos. Nós vamos dar continuidade à série de estudos que nós estamos fazendo nas segundas, quartas e sextas sobre o livro do Jerry Bridges, Pecados Intocáveis. Então, nós já tivemos aí 3 estudos, 3 vídeos sobre esse livro e agora chegamos aqui no quarto capítulo, que se intitula A Cura do Pecado. Irmãos, praticamente todo cristão conhece a música Amazing Grace de John Newton. Então, John Newton era um traficante de escravos que se converteu ao Evangelho. Então, ele, durante muito tempo, traficou escravos. E, principalmente nos seus últimos anos, de vida, a memória dos seus pecados que ele praticou, do seu trato para com aqueles escravos, se tornou cada vez mais vívida e ele sentia bastante o que ele tinha feito e os pecados que ele tinha cometido. E, perto de morrer, John Newton diz para um de seus amigos: minha memória praticamente se foi. Entretanto, me lembro de 2 coisas: que sou um grande pecador e que Cristo é um grande Salvador. Veja só a profundidade dessa frase. Minha memória se foi, mas 2 coisas eu me lembro: que eu sou um grande pecador e que Cristo é um grande Salvador. Mas nós temos apenas a história não de John Newton. Nós podemos lembrar aqui da história do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, antes Saulo, foi alguém que foi culpado de pecados repulsivos. Ele perseguia a igreja. Ele consentiu na morte de Estevão. Ele queria o banimento do cristianismo. E com base nisso, Paulo, na sua carta a Timóteo, ele escreve: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas não somente isso, uma das coisas em comum, tanto em Paulo quanto em John Newton, é porque eles não olhavam apenas para os seus pecados passados. Eles continuavam a verem a si mesmos como pecadores. Então, a maioria dos cristãos não se identifica com John Newton nem com o apóstolo Paulo na gravidade de seus pecados antes de se converterem. Mas nós já vimos aqui, já estudando esse livro, que há pecados mais graves do que outros. Mas todo pecado, ele é sério. Porque todo pecado afronta a um Deus santo. Então nós precisamos ter em mente que Cristo Jesus, ele é o Salvador dos nossos pecados passados, mas ele é o nosso Salvador de nossos pecados hoje. Cristo Jesus nos perdoa de nossos pecados que antecederam a nossa conversão, mas Cristo Jesus nos salva dos nossos pecados hoje. Perceba que tanto o apóstolo Paulo quanto John Newton falam no presente: eu sou um pecador. Então nós precisamos entender que a cura para o pecado, para esse mal que assola a humanidade, que assola a nossa alma, é Cristo Jesus. Então, Cristo Jesus, o Salvador, é a única cura para o pecado. Então nós precisamos entender isso.
Então nós precisamos cada vez mais crescer em santidade. Nós precisamos cada vez mais abandonar os pecados que habitam em nosso coração. Então, qual é o processo, então, de nós sermos curados dos pecados que ainda persistem em nossa vida? Então, como é, então, que eu preciso ter essa cura do pecado? A primeira coisa que eu preciso ter, o primeiro passo, é que eu preciso ter consciência dos meus pecados. Então, eu preciso estar ciente dos meus pecados. Se uma atitude, se uma palavra, se determinada classe de pensamentos eu não percebo como pecado, eu não vou me arrepender. Se eu não me arrependo, eu acredito que naquele momento ali, naquele aspecto, eu não preciso da graça salvadora do Senhor, então eu persisto naquele pecado. Eu não abandono aquela prática. Então a primeira coisa que eu preciso entender é necessário que eu esteja ciente dos pecados que habitam no meu coração. Então, Jerry Bridges afirma que a cura para nossos pecados, sejam vergonhosos, sejam escandalosos, mas sejam aceitáveis. E aqui existem vários pecados aceitáveis. Nós já listamos alguns durante os vídeos que nós já fizemos, mas nós vamos nos debruçar mais na frente em alguns pecados aceitáveis mais específicos. Mas o que é importante que você saiba é que o Evangelho, na sua abrangência, ele é a cura para os meus pecados escandalosos e para os meus pecados que são minimizados, que são aceitáveis. Então, quando se fala em maior abrangência do Evangelho, se quer se referir ao fato de que Cristo, em sua obra por nós e em nós, livra-nos não somente do castigo do pecado, como também de seu domínio ou poder reinante em nossas vidas. Então nós precisamos entender que Cristo Jesus, ele é um salvador dos nossos pecados passados e do nosso pecado hoje. Cristo Jesus, ele apenas não nos libertou do império das trevas, da escravidão de Satanás, mas Cristo Jesus nos liberta hoje nos tira debaixo do poder dominante de determinados pecados. Então eu preciso entender isso. Então nós precisamos examinar com cuidado o Evangelho. Então perceba. Então essa é a chave do vídeo. A cura para o pecado, para que você deixe os seus pecados, quer eles sejam escandalosos, quer eles sejam tão íntimos que só você sabe, é você conhecer, examinar o Evangelho em sua abrangência. Por quê? Primeira coisa, o Evangelho é para pecadores. O Evangelho é para pecadores. E nesse sentido, nós precisamos do Evangelho porque, por mais que nós sejamos santos, isso foi a temática do primeiro vídeo, mas nós continuamos na condição de pecadores. Então, o Evangelho é para pecadores. E se o Evangelho é para pecadores, nós, na condição de pecadores, precisamos do Evangelho todos os dias. Por que isso é interessante? Porque isso é uma verdade básica do cristianismo, mas pouco colocada em prática. Porque as pessoas muitas vezes têm a noção de que depois que eu fui convertido ao Evangelho, agora a minha necessidade é compartilhar o Evangelho com aqueles que estão perdidos. Então agora eles precisam do Evangelho, eles precisam conhecer a Cristo, eles precisam ouvir as boas novas. Está correto. Porém, essa não é a verdade completa. Eu preciso me evangelizar todos os dias.
Eu preciso do Evangelho todos os dias. O Evangelho é para pecadores perdidos, mas para pecadores também que já foram salvos. Eu preciso entender. Eu preciso entender que todos os mandamentos éticos, todas as exortações que nós encontramos nas Escrituras, pressupõem que o pecado continua presente no nosso viver. Irmãos, o pecado não é algo, não é uma área da nossa vida esquecida, mas o pecado é algo presente, algo constante na nossa vida em que todos os dias nós precisamos lidar com ele. Todos os dias nós precisamos lidar com o pecado. Isso fica muito claro no ensino das Escrituras. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, no trecho tão conhecido a respeito da utilidade das Escrituras, você percebe ali que as Escrituras elas são úteis para a repreensão e para a correção. Veja, as Escrituras servem para repreender e para que eu seja corrigido das minhas más práticas. Então, meus irmãos, eu preciso do Evangelho. E quando eu estou falando do Evangelho, eu estou falando da abrangência, do escopo das Escrituras. Para quê? Porque é para pecadores. Sabe o que o Evangelho faz? A figura que o autor utiliza é que o Evangelho, ele ara o terreno do nosso coração. Ele limpa o terreno do nosso coração para que a gente possa identificar os pecados presentes ali. Então nós precisamos entender isso. O que o Evangelho faz conosco? O Evangelho, ele desnuda o nosso coração. Ele escancara as nossas práticas para que nós possamos examinar e ver, olha, isso aqui é pecado. E eu estava tomando essa atitude como normal, como algo simples, como algo aceitável. Então há vários pecados que nós escondemos, que nós guardamos em nossos corações, que o Evangelho desnuda para que nós possamos nos arrepender. E como é que eu vou saber disso? Como é que eu vou saber que determinadas práticas, que determinados pensamentos, que determinadas palavras que eu utilizo são pecaminosas? Pelo Evangelho. Por isso eu preciso examinar o Evangelho, para que eu possa cada dia mais identificar os pecados presentes na minha vida. Preciso disso. O segundo ponto pelo qual eu preciso do Evangelho, eu preciso examinar o Evangelho o segundo ponto é que o Evangelho não só me prepara para encarar o pecado, mas também ele me deixa livre para isso. O Evangelho me dá a promessa de perdão. Me dá a promessa de perdão. Veja, irmãos, dificilmente alguém muda o seu comportamento se ele não tem a certeza de que será aceito se mudar. Então o Evangelho nos dá essa certeza. O Evangelho nos dá a certeza de que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então eu preciso do Evangelho todos os dias, porque eu preciso ter essa certeza. Eu preciso ter essa liberdade que ao confessar, que ao deixar os meus pecados, Cristo Jesus está a postos para me receber. À medida que eu entendo no meu íntimo, no meu coração, essa grande verdade do perdão de Deus por intermédio de Cristo, eu fico livre para enfrentar de modo honesto e humilde as manifestações do pecado na minha vida. Então perceba, em primeiro lugar, as Escrituras limpam o meu coração para me mostrar onde está a sujeira. Né? Tira as coisas do lugar, podemos dizer assim, uma imagem melhor, para mostrar onde está a sujeira do meu pecado.
que está passando desapercebida, mas não somente isso. Depois que eu observo o pecado que eu estava vendo como algo normal, agora eu tenho a promessa que Cristo Jesus é poderoso para limpar aquela sujeira, talvez acumulada durante tantos anos no meu coração. A sujeira do pecado é limpa pelo perdão de Cristo Jesus, conquistado na cruz. Em terceiro lugar, eu preciso do Evangelho todos os dias. Eu preciso examinar o Evangelho todos os dias. Porque o Evangelho me motiva e me fortalece a lidar com o pecado. Então, o Evangelho, nós temos, meus irmãos, nós temos 3 inimigos. O mundo, a carne e o pecado. Então o Evangelho me habilita a lutar contra esses inimigos. O Evangelho me habilita a lutar contra Satanás, contra o mundo, contra o meu próprio pecado, contra a minha própria carne. O Evangelho me habilita a essas coisas. Me habilita a lutar. Irmãos, quando nós começamos a batalhar pelo pecado, nós não estamos sozinhos nessa batalha. Deus, quando nós começamos a batalhar pelo pecado, Deus ele não fica olhando de cima e dizendo, e aí, será que ele vai conseguir? Será que ele vai conseguir vencer esse pecado? Eita, ele tem levado cada golpe, cada açoite desse pecado. Não. Deus ele não é um Deus que olha de cima aguardando vencermos o pecado. Deus é um Deus que se coloca ao nosso lado. Deus ele luta as nossas batalhas contra o nosso pecado ao nosso lado. Porque Deus é o nosso Pai. Deus ele agora não é mais simplesmente um juiz que vai julgar se nós vencermos ou não o combate. Deus não é alguém que está ali de um lado do ringue o pecado, o meu pecado, do outro lado eu. E aí Deus diz, agora que comece a luta, e aí eu começo a lutar, e aí o pecado começa a me bater, e tem hora que eu vou lá, e no final da luta Deus diz, olha, vamos ver aqui quem foi que venceu. Se foi o pecado ou se foi você. A imagem não é essa. Deus ele não é o juiz numa luta, num ringue da sua luta contra o pecado. Deus é um pai. Deus é um pai que está lutando ali ao seu lado. Então, Deus, meus irmãos, nos ajuda. Deus agora ele é o meu Pai Celeste que me ama, que mesmo em face do meu pecado, com amor infinito gerado em seu próprio coração, me motiva constantemente a lutar contra o meu pecado e ele é aquela pessoa que me motiva. Irmãos, percebam aqui como a Trindade Santíssima trabalha de uma maneira conjunta, de uma maneira harmônica, de modo a me ajudar na minha luta contra o pecado. O Pai, Deus Pai, o próprio nome já diz, é um Pai Celeste que me motiva a lutar contra o pecado. Cristo Jesus, o Deus Filho, é aquele que venceu o pecado. E o Espírito Santo é o Paracleto que está aqui do lado, me auxiliando, me conduzindo na minha luta contra o pecado. Nós temos a Trindade Santíssima nos ajudando a lutar contra o pecado, inclusive por meio do Evangelho. Então, irmãos, as Escrituras nos dão esse encorajamento. Nos dão esse encorajamento cotidiano para lutarmos contra o pecado. Para lutarmos contra o pecado. Irmãos, a receita é simples. É Evangelho. É disso que você precisa.
É o Evangelho que alimenta o fogo de nossa motivação para lidar com nossos pecados, sejam eles intocáveis ou sutis. Então nós percebemos que a apropriação diária do Evangelho, que nos assegura o perdão dos pecados, é uma parte significativa de nossa luta contra o pecado. Então eu preciso do Evangelho. Não importa se naquele dia é ruim ou se naquele dia é um dia bom, não importa. Nos melhores dias, nos dias ruins, a minha necessidade do Evangelho permanece a mesma. Sempre eu preciso do Evangelho. E como é que eu devo fazer isso? Eu preciso conhecer o Evangelho, mas eu preciso pregar o Evangelho para mim mesmo. É isso mesmo. Eu preciso pregar o Evangelho para mim, para que eu possa descobrir, tratar e lutar contra os pecados que eu tenho na minha vida. Jerry Bridges dá algumas dicas de como ele prega o Evangelho para si mesmo. Você pode comprar o livro e ver. Então, eu não vou dizer as dicas do Jerry Bridges. Você pode ler o livro e perceber. Então, eu vou dizer como eu, enquanto crente, lido com os meus pecados e como eu prego o Evangelho para mim. Então, a primeira coisa, o mais cedo possível, eu tento ler as Escrituras, eu leio a Bíblia e eu tento aplicar aquele texto a alguma área da minha vida. Então, essa é a primeira coisa, leitura das Escrituras. Segundo, depois de aplicar a leitura das Escrituras a alguma área da minha vida em que eu estou em deficiência, eu oro para que o Senhor me habilite a pôr em prática o texto que eu li na minha vida. A outra coisa também importante, a terceira coisa que eu utilizo bastante, é memorizar versículos. Tenha versículos memorizados para determinadas áreas da sua vida. Por exemplo, um dos versículos que eu gosto e que eu tenho memorizado é: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Esse é um versículo que eu uso bastante. Esse é um versículo que eu uso com bastante constância. Um outro versículo que eu utilizo quando eu começo a perceber que o mundanismo e o apego pelas coisas deste mundo começam a ganhar espaço na minha vida é: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais miseráveis dentre os homens. Então, são versículos que eu memorizei, que eu tenho decorado na minha mente, e que em determinadas situações em que eu vejo que parece que o pecado começa a avançar na minha vida, eu começo a me lembrar desses textos, para que eu possa lidar melhor com o pecado. Você precisa encontrar a forma de lidar e de pregar o Evangelho para si mesmo. Mas certamente a sua forma de pregar o Evangelho para si mesmo precisa passar por alguns desses aspectos. Escrituras, memorização e oração são essenciais. São essenciais. Por exemplo, quando eu estou lidando com um pecado específico, eu começo a ler textos específicos sobre aquele pecado e eu começo a fazer uma campanha de oração aonde eu reservo um determinado momento do dia para orar sobre aquele pecado. Eu preciso me lembrar que eu não estou em um parque de diversões, eu não estou em um passeio, eu estou em uma guerra.
ou eu me preparo, ou eu lido com o pecado, ou eu sou vencido por ele. Você precisa entender isso, meu irmão. Se você não vê um pecado como inimigo seu, você já está derrotado pelo pecado. E isso seja pecados sutis, sejam pecados escandalosos. Nós estamos numa guerra e nós precisamos do Evangelho para lidar com o pecado. Eu preciso de Bíblia, eu preciso de oração, eu preciso de memorização. Uma outra coisa que eu faço é ter um diário. Então, ter um diário não é algo obrigatório, mas é algo que, se você escreve a respeito da sua luta contra o pecado, você pode ter uma condição de analisar ao longo das semanas se você tem vencido ou se você tem sido derrotado por algum pecado na sua vida. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que o Senhor nos habilite a vencer mais e mais o pecado presente na nossa vida. Amém.